Olá, muito boa noite para todo mundo. Trazendo na mula cargueira um picuá carregado de histórias boiadeiras, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV anuncia a sua chegada nesta vila hospitaleira e do povo aqui morador para se abancar e apreciar a nossa função novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Aleluia, aleluia, aleluia. E a louvação está sendo dita e repetida porque, finalmente, exatamente 75 dias depois da suspensão da exportação de carne bovina para a China, nesta quinta-feira recém-passada, a cotação da arroba na nossa Praça Boiadeira voltou para o valor em que ela estava antes dessa consumição e, em muitas regiões, já está até acima. De acordo com a Scott Consultoria, neste dia 18 de novembro, em São Paulo, o boi foi negociado por R$ 305,50 a prazo e livre do Fundo Rural, o mesmo preço que estava sendo praticado dia 4 de setembro, quando o mercado chinês foi fechado. Conforme já é do conhecimento do companheiro fazendeiro, a explicação para este devorteio histórico é que o gado terminado sumiu em todas as regiões de comercialização no Brasil inteiro. Ao mesmo tempo, a demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro começou a apresentar sinais de melhora e o resultado é que agora, nem pedindo por favor, o comprador está conseguindo fechar a carga do caminhão para atender à precisão do seu patrão. Mas este caso que foi acontecido não quer dizer de jeito nenhum que está tudo resolvido, né? Desde o fechamento da porteira da China, a pecuária brasileira passou por grande consumição e, com certeza, o confinamento foi o setor onde foi maior o padecimento, porque o pecuarista teve de vender na pior hora e o prejuízo não será recuperado. Mas, pensando daqui para frente, a primeira coisa a ser levada em consideração é a questão da oferta de boiada engordada, que vai continuar apertada mesmo depois da recuperação das invernadas. Além de ser mais um ano de safra relativamente curta, logicamente que tendo pasto de qualidade e à vontade, o fazendeiro não vai ser obrigado a vender o gado para o primeiro que aparecer e por qualquer dinheiro, né? A respeito do consumo, mesmo com a economia sofrendo ainda os efeitos da pandemia, o pagamento do 13º salário e os empregos temporários vão ajudar a melhorar o movimento do comércio varejista. Lembrando também que no ano que vem tem eleição, o que completa, então, esta conjuminação altista. Mas antes de arrematar esta abrideira, alguém ainda pode lembrar de perguntar onde é que a China vai entrar nessa prosa. E aí o problema é que ninguém tem nem ideia de quando é que o gigante lá do Oriente Distante vai voltar a comprar carne da gente. E o melhor mesmo é deixar para pensar nisso bem mais lá para frente. A gente faz agora um rápido intervalo e volta já, aguarde. Nesta época do ano, na maior parte do país, o calor do verão passa a ser mais um motivo de preocupação para o companheiro produtor de leite brasileiro. O caso, então, é de campear jeito de não deixar isso prejudicar a produção da vacada. E quem tem mais informações a respeito de como é que isso pode ser feito é a nossa colega repórter Regina Dourado. Boa noite, Regina. Boa noite, Sidney. Boa noite para todo mundo. Olha, as altas temperaturas que chegam com o verão também carregam um problema que os produtores de leite conhecem bem: o estresse térmico. Um estudo avaliou mais de 5.000 animais e observou que, ao longo do ano, nos diferentes estados, as vacas em lactação passaram, em média, 39% em estresse térmico, ou seja, com uma temperatura corporal maior que 39,1 graus. Sobre esse assunto, eu converso agora com a zootecnista Vanessa Carvalho, gerente técnica de bovinos da Phibro Saúde Animal, que conduziu esse estudo. Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda. Olá, Regina. Obrigada, tudo bem? Tudo certo. Vamos lá, Vanessa. Olha, o estudo mostrou que quase metade das 5.000 vacas avaliadas enfrentaram temperatura corporal maior que 39,1 graus, como eu disse aí no começo. Conta pra gente como que foi esse processo de levantamento de dados para esse estudo. Exato, Regina. É um trabalho que a gente faz com um projeto de levantamento de dados no campo, que a gente tem na Phibro, e a gente avaliou mais de 5.000, para ser mais exato, 5.350 animais. Avaliamos a temperatura desses animais, todas as vacas de leite em lactação, ao longo aí de pelo menos 3 anos. E o que a gente observou, né? Que ao longo do ano, em diferentes estados,
a gente observou que os animais, eles passam quase 40% do tempo com temperatura acima da temperatura que a gente considera normal, ou seja, quase metade do tempo, né, esses animais passaram em estresse térmico. Então, esses animais, eles passam aí todo esse tempo gastando energia, tentando manter essa temperatura corporal, né, gastando essa energia, em vez de estar usando essa energia para produção. Então, aí é um ponto aí muito, que a gente tem que ter muita atenção, né, o produtor de leite precisa focar aí para a gente conseguir reduzir esse estresse térmico desses animais. Certo, Vanessa. E além desse resultado das vacas em lactação, quais outros dados relevantes o estudo traz para a gente? E mostra, né, que quando a gente fala assim, muitas das vezes a gente pensa que esses animais, eles estavam só a pasto, e não, o que eles trouxeram, né? Esses animais que a gente avaliou, eles são animais que estão em diferentes instalações, né, seja em freestall, seja a pasto ou até mesmo em compost, que a gente chama, né, compost bar, e todos eles apresentaram um nível, né, um tempo de estresse térmico. Então, o que mostra para a gente, né? Que esses animais, eles estão em estresse térmico, independente da época do ano, claro que no verão muito mais, né, se a gente observar só no verão, isso passa de 50% do tempo, mas que independente da instalação, a gente tem que ter, sim, uma certa atenção, que os animais, tanto em pasto, mas também animais fechados, confinados, que a gente fala, também estão, sim, predispostos a terem estresse térmico também. Certo, Vanessa. E é importante também a gente falar para o produtor quais doenças podem ser causadas por conta do estresse térmico em bovinos de leite. Exato. Um dos problemas, né, estresse térmico trazem vários problemas, né, entre diminuição de consumo, aumento da exigência de mantença, mas dentre os problemas, um deles é a ocorrência de doenças. Por quê? O estresse térmico, ele causa o que a gente chama de imunossupressão, ou seja, os animais, eles ficam mais propensos a ter doenças. Isso devido a uma ação prejudicada do sistema imune. Então, o que acontece? Toda doença infecciosa, toda doença que depende de um sistema imune ativo, quando os animais estão sofrendo estresse térmico, ela pode ser aumentada. Então, todas aquelas doenças que a gente chama de periparto, por exemplo, como metrite, mastite, todas essas doenças, elas podem ser aumentadas com os animais que estão em estresse térmico, devido a essa queda de imunidade muito comum quando os animais estão em estresse térmico. Certo. E além das doenças, Vanessa, quais outros prejuízos são causados na produção? A gente consegue falar aí das perdas causadas no bolso do produtor? Elas são, Regina, muitas, né? Se a gente pensar aí rapidamente, a gente consegue ver em produção de leite, como eu disse, no estresse térmico, né, os animais, eles têm um consumo mais baixo, né, um consumo de matéria seca menor, e também eles aumentam a exigência de mantença, né? O que é isso? Eles precisam de mais energia, de mais nutrientes para conseguir se manter, e só depois disso eles vão produzir. Então, o que a gente tem? Uma queda de produção muito acentuada, isso a gente consegue calcular em média essa perda, quando a gente, por exemplo, avalia produção de leite no verão e produção de leite no inverno. Se a gente pega essa diferença, a gente consegue calcular quantos litros, né, e quanto que isso representa no bolso do produtor. Outras perdas são como, por exemplo, na parte de reprodução. A gente tem dados aí que mostra que chega a reduzir em 50% os índices reprodutivos, como taxa de concepção, taxa de prenhez, quando os animais estão em épocas, né, em estresse térmico. Então, todos esses pontos aí são perdas que a gente consegue contabilizar, dependendo aí de quanto que está sendo a intensidade desse estresse térmico na fazenda. E, Vanessa, como que os produtores podem driblar aí as altas temperaturas e amenizar os efeitos no rebanho? Bem, Regina, existem algumas estratégias, né? Eu acho que a mais utilizada e que a gente vê aí bastante resultados bem significativos é o resfriamento. Muitos programas de resfriamentos a gente vê sendo utilizado na fazenda. Então, ao longo do dia, 3, 4, até 6 vezes ao dia, a gente usa água e vento por algum tempo, né, do dia aí, com intervalos de 4 a 5 minutos de vento e intervalo de 1 minuto de água. Isso é algo que a gente utiliza muito nas fazendas, né, que é esse programa de resfriamento. Existem algumas estratégias nutricionais, então a gente consegue mexer em densidade energética, algumas coisas assim que consegue diminuir o incremento calórico, consequentemente a gente consegue ajudar os animais.
e também alguns aditivos nutricionais, que é o que hoje nós da FAB trabalhamos muito, alguns aditivos que possam ser adicionados na nutrição e, consequentemente, melhorar, né, o bem-estar e também aí ajudar os animais a se manter na temperatura adequada e, consequentemente, melhorar a produção, reprodução, enfim, todos os seus bens que a gente procura, né? Certo, e olha só que interessante, dados de outro estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, mostram que vacas suplementadas ficaram cerca de 50% do tempo a menos em estresse térmico e produziram 3,2 litros por dia a mais do que as vacas do grupo de controle. Então, a gente pode concluir, Vanessa, que investir em nutrição animal é realmente necessário, né? Exato. Essa é uma pesquisa muito interessante, como disse, foi feita na Unesp, e ela avalia um dos aditivos nutricionais, o Omnigen, que a gente trabalha, e era exatamente com esse foco. Esses animais, eles tiveram acesso ou não, né? 2 grupos de animais, um com acesso ou não a esse aditivo, e foi avaliado, então, qual foi o tempo que esses animais passaram em estresse térmico, e foi mostrado exatamente isso, que os animais que estavam com acesso ao Omnigen tiveram menor tempo em estresse térmico, 50% do tempo a menos em estresse térmico, e, consequentemente, produziram mais leite. Então, mostrando que se a gente conseguir proporcionar, né, um bem-estar melhor para esses animais eles vão responder em mais produção. Vanessa, muito obrigada pela sua participação e pelas informações aqui para gente. Quando tiver outras novidades sobre esse tema ou sobre outros, é só avisar. Pode deixar. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada e até a próxima. Até. Eu também vou ficando por aqui. Agradeço a oportunidade e espero a próxima, hein, Sidney? Até! Até breve. E volte sempre, Regina. Um abraço. A gente vai ali beber água e já volta. Aguarde. E neste domingo, dia 21 de novembro, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o 3º leilão Aras JM e convidados. Serão ofertados cavalos da raça Puro Sangue Árabe. E para adquirir mais informações a respeito desta pista, o companheiro pecuarista pode ligar para o telefone 11 96644 8602. E o nosso assunto agora é o mercado dos insumos. Acompanhe. E hoje vou falar da relação de troca do boi gordo nas praças paulistas com o milho. O maior volume disponível de milho nos mercados nacional e internacional por conta da finalização da colheita do milho segunda safra no Brasil e a colheita norte-americana também, já em fase final, vem causando oscilações no preço do milho. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, o milho em Campinas está cotado a R$ 83,00 por saca de 60 quilos, um recuo de 10,4% no comparativo com a média de outubro. Entrando na relação de troca, em São Paulo, atualmente compra-se 3,56 sacas de milho com a arroba do boi gordo na Praça Paulista, uma melhora de 22,1% quando comparado à relação de troca de outubro. E no acumulado deste ano, o pecuarista melhorou em 7,7% o seu poder de compra, ou 0,25 sacas a mais que ele consegue comprar com o preço de uma arroba de boi gordo. As expectativas para o curto prazo são de preços mais frouxos no Brasil por conta do mercado abastecido e as boas expectativas para a primeira safra de milho que já está sendo implantada no Brasil. Por hoje é só. Muito obrigado. Que tal correr pela solidariedade? Participe da corrida Agrofraterno, que vai ser realizada no dia 12 de dezembro em Brasília. A iniciativa faz parte do movimento Agrofraterno, ação realizada pelo sistema CNA-Senar, entre outras entidades, que uniu o setor agropecuário para garantir doações de alimentos durante a grave crise gerada pela pandemia. Todos os recursos arrecadados com as inscrições para a corrida serão destinados à compra de cestas de alimentos para ajudar as famílias que mais precisam neste momento difícil. Para se inscrever, acesse www.corridaagrofraterno.com.br. Lá você terá as informações sobre as categorias, percursos e premiações.
A siriema que estava cantando na beira do Panema se aquietou e se retirou para o mato, de certo para dar o trato para o filhotinho que estava esperando no recolhimento do seu ninho. E a gente então aproveita este momento para fazer mais uma parada ligeira, para recomeçar depois a nossa lida novidadeira com a recitação ao povo aqui deste sertão do nosso noticiário e do nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Sem ter gado terminado em lugar nenhum e com a nossa praça boiadeira desembestada no rumo de Ribanceira acima, a arroba agora já está custando mais do que antes da suspensão da exportação de carne bovina para a China. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só, aguarde. Se o companheiro boiadeiro anda ressabiado, com receio dos enleios e devorteios do nosso mercado boiadeiro, a hora é de pegar a caneta e marcar na caderneta os preços verdadeiros que estão sendo falados na praça para pagar o gado que já foi engordado. E o que tem para ser contado é que, do mesmo jeito que está sendo acontecido desde o começo deste mês, mais uma vez nesta sexta-feira, a nossa praça boiadeira cumpriu a jornada subindo a ribanceira em desabalada carreira. O resultado foi que, conforme até já foi falado aqui na nossa prosa abrideira, em várias das principais regiões de comercialização do país, a cotação da arroba já igualou ou até passou o valor em que ela estava quando foi decretada a suspensão da exportação da carne bovina brasileira para a China, na primeira semana de setembro. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro e, de novo, em todas essas praças, o preço subiu. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi foi para R$ 307,50, a prazo e livre do fundo-rural. O macho também arribou sozinho em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, para R$ 303,50. Na região norte, o boi aumentou para R$ 300,50 e a vaca para R$ 285,50. No Triângulo Mineiro, o macho melhorou para R$ 296,50. No sul do Tocantins, o boi avançou para R$ 275. No sudeste de Mato Grosso, o macho já está valendo R$ 276. No norte mato-grossense, a fêmea foi promovida para R$ 271. No oeste da Bahia, o fazendeiro só vende boi se for por pelo menos R$ 290,50 e vaca por R$ 280,50. No oeste do Maranhão, o macho está sendo negociado a R$ 271. No Rio de Janeiro, a oferta mínima pelo boi tem de ser de R$ 292,50. No Espírito Santo, o macho encareceu para R$ 286,50. Em Paragominas, no Pará, o boi pulou para R$ 281,50 e a vaca para R$ 271. Em Redenção, a fêmea sai a R$ 269. Em Pelotas e também no oeste do Rio Grande do Sul, o boi subiu para R$ 10,35 o quilo vivo, ou R$ 310,50 por arroba. O galo cantou no terreiro, anunciando que estava perto o romper do dia, e o cachorro perdigueiro latiu de alegria assim que o primeiro candeeiro foi aceso no casarão, que era a sede da ramada, rasgando a escuridão na madrugada e alumiando o sertão para a saída da boiada. E agora, depois de vencer mais uma jornada na lida marchadeira, a rede esticada debaixo de uma gameleira copada, no coração apertou a saudade de uma morena faceira que eu deixei me esperando no rancho, lá em Piedade. Esta trovinha é mais uma das que foram selecionadas para serem publicadas no meu livro Versinhos de Caipira, inteirou os 4, que já está correndo chão no sertão brasileiro desde o meado do ano, levado pela mão dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do país inteiro. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim no telefone 11 98224 1807 ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo sempre muito gosto e satisfação de cumprir a nossa obrigação neste serviço de levar informação de qualidade para todo o povo do sertão, a gente está por encerrada mais esta jornada, deixando a promessa firme de voltar com Terra Viva DBO na TV na segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.